Aceita, amados. Grande Deus! Eita, maravilhoso! Os irmãos estão terminando a campanha e às vezes a gente não consegue ver hoje o Senhor alcançando pai, mãe, filho, filha, enfim. Mas eu creio que não é em vão. Pode ser que nem veja nem vida. Mas quando nós fazemos propósitos diante de Deus sinceros, o Senhor alcança. E às vezes pode ser que você faça esses propósitos e a luta ela pode até aumentar, para que você não faça mais, para que você não venha mais, para que você não consagre mais. Mas, irmãos, não é em vão. Aleluia, Deus. O tempo é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E se o Senhor falou, está falado. Aleluia, Deus. Mas nós precisamos perseverar. Verdade. Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Né? Quanto tempo nós poderemos estar na casa do Senhor? Mas tudo tem o seu tempo. Alguém orou para que assim nós estejamos nessa noite aqui. E esse é o nosso dever, orar por aqueles que estão fora. Mesmo ainda que não há esperança. Mas nós precisamos ter fé e colocar em prática, porque quando o Senhor quer trabalhar, Ele vai trabalhar. E às vezes, preso cristiano, é na dor. Porque o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Verdade. Às vezes, por ter alguém que não deu crédito ao Senhor e pagou um preço muito alto. E muito tem acontecido. Mesmo assim, o Senhor curando, o Senhor libertando, o Senhor fortalecendo, o Senhor abrindo porta, muitos viram as costas para o Senhor. Eu estava ali refletindo no banco, irmãos. Irmão, é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando nessa noite. Aleluia. Nós estamos aqui 15, 16 pessoas, mas, irmão, é um privilégio que possa que amanhã nós não venhamos ter isso. É a oportunidade que Deus nos preparou para ouvir a sua voz. Tudo pode acontecer, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, mas eu creio, irmãos, quando nós colocamos em prática o propósito, Senhor Jesus, esse pode ser o último culto. Eu quero aproveitar cada momento da sua presença. Aleluia. É uma oportunidade maravilhosa, irmãos. Eu tenho falado com a minha esposa, vamos aproveitar cada momento na casa do Senhor. Temos nosso prazer, temos que trabalhar, temos. Mas quando vir, entrega tudo. Aleluia. Porque quando nós fazemos isso, irmão, isso reflete no nosso dia a dia, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso trabalho. O Senhor está conosco. Nós criamos um vínculo com o Espírito Santo, aonde nós temos livre acesso para conversar com Ele, aonde nós estivermos. Então, irmão, nós precisamos aproveitar. Eu aproveito, irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Os irmãos não têm ideia. Eu liguei para minha esposa no caminho e falei: Fernanda, eu estou muito contente de estar com os irmãos. O Senhor é meu testemunho. Então, é uma oportunidade que eu não sei se eu vou ter amanhã. Então, o que nós temos para fazer, faça hoje. Porque eu creio, irmãos, quando o Senhor vê a intenção do meu e do seu coração,
de fazer algo para melhorar, o Senhor alcança. Eita. Porque dependendo da gente, irmãos, nós não temos nada. Mas o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Às vezes eu não quero entender, nem quero compreender, irmãos. Deus abençoa, Deus fortalece, Deus abre porta. E o irmão larga o Senhor. O primeiro sinal é: sai da igreja, sempre alguém é um problema. É o filho cristiano. Posso larga, né, irmão? Irmãos, nós temos falhas. Por isso o Senhor fala: olha para a minha palavra, olha para mim. Glória a Deus. Porque vai ter decepções, vai ter angústia, vai ter dificuldades. Mas o Senhor não tem nada a ver com isso. E muitas vezes é o Senhor nos capacitando para a sua obra. Nada é em vão, irmãos. Nada. Às vezes não queremos passar por lutas, por dificuldade ou por doença. Principalmente doença, né, irmãos? Tão ruim você ir para um hospital. Eu lembro que eu operei das varizes, irmãos. Eu fiquei impossibilitado. Eu fiquei 12 dias com as pernas enfaixadas e não podia levantar. Eu lembro, com 6 anos, eu morava com meus pais, filho cristiano. Meu pai e meu irmão, minha mãe, eles até fugiram de mim, porque eu pedi alguma coisa para eles. E irmãos, e às vezes nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor e não vamos. Eu fui com o pastor Cláudio fazer uma visita. Nunca esqueci isso no meu coração. A gente foi orar pela irmã e a irmã que orou por nós. E ela falou bem assim: aproveite a oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu não posso ir hoje, irmãos, e nem se eu vou voltar. E essa irmã é a no Senhor. Mas ela falou para nós uma palavra: aproveite vocês que estão aí. Eu queria estar lá, não estou, mas o Senhor sabe do meu coração. Mas as oportunidades que eu tive, eu fui. Eu aproveitei cada momento na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Então, nós temos essa oportunidade que nós precisamos fazer o melhor possível. Vão em luta, vai em dificuldade, vai, eu acredito nisso. Mas, irmãos, nós temos que ter a convicção e a certeza que o Senhor está conosco. Verdade. Senhor Jesus, eu estou passando essa dificuldade, mas eu sei que eu estou na tua presença. Eu estou passando por essa enfermidade, mas o Senhor está comigo. É o Senhor que vai me dar força para vencer. Glória a Deus. Irmão, minha irmã, e se essa enfermidade que levar a óbito, pode acontecer, a gente não sabe isso. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença do Senhor. Às vezes você falar isso é loucura, porque assim, ó, se eu perguntar aqui quem quer morrer, ninguém vai levantar sua mão. Ninguém. Todo mundo quer ir com Jesus, né? Amém? Amém. Mas quem quer morrer agora? Ninguém quer. Mas nós todos precisamos ter a convicção como está a nossa vida diante da presença do Senhor. E todos nós. E pode ter certeza que o Espírito Santo sempre vai falar aos nossos corações para que nós venhamos melhorar a sua presença. Eu sei, irmãos, que é difícil hoje o trabalho, muitas vezes até com os seus familiares, as lutas vêm. Mas nós precisamos entender que todos nós, sem exceção, passaremos por dificuldades e provas. Todos nós. Ninguém vai. Se não chegou na tua porta, fica tranquilo, vai chegar. Isso é normal. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar a dependência que nós precisamos ter do seu Espírito Santo. Nós somos, irmãos, nós precisamos entender que nada nós fazemos se não for as mãos do Senhor.
Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu essa oportunidade. E nós precisamos ter a visão que o Senhor preparou. E o que? Aproveitar cada segundo. Irmãos, às vezes a gente não pode deixar de cair no comodismo. Puxa, vou no culto, segunda, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas nós precisamos ter um propósito todo o culto. Aproveitar cada momento que o Senhor nos deu. Porque o Senhor sempre vai nos renovar na sua presença. Por isso que eu falei, eu fui visitar a irmã e saí de lá renovado. Porque Deus usou a boca da sua serva para que eu possa entender que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor coloca na nossa mão. E cada um de nós tem um propósito. Um vai abrir tudo, outro vai pregar, um vai ficar na porta. Deus tem um chamado na nossa vida. E nós precisamos fazer com excelência, irmãos. Eu fico admirado, irmãos, algo que toca no meu coração. Eu esqueço o nome do servo do Senhor, um jovem lá na série, que o prazer dele, e ele conhece o seu chamado. Ele fica no estacionamento da igreja. Irmão, fica tranquilo, nós estamos cuidando do seu pai. E eu ainda falei, irmão, eu fico muito contente, irmão, pelo prazer que ele tem, passa chuva, passa sol, ele está lá, está chovendo, está cor da chuva. Ele faz com amor, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Ele está lá cuidando, mas ele sabe o chamado que Deus colocou na sua mão. Não difere nada do que está aqui, irmãos. Cada um tem seu propósito, mas ele sabe o prazer que ele tem em fazer a obra de Deus. E muitas vezes ninguém enxerga. É isso que o Senhor guarda, é isso que o Senhor tem prazer em abençoar. Porque nós precisamos ser unidos, irmão. Nós precisamos entender o propósito do Senhor. Imagina, eu fico imaginando, eu falei com minha esposa esses dias, eu sempre posso conversar com minha esposa. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você vai para pensar, irmãos, Jesus lavando o nosso pé hoje, levando para o mundo espiritual. Quem somos nós? E ele, com toda a sua humildade, lavou os pés dos discípulos para completar a obra do Senhor aqui na terra. E nós precisamos ter o entendimento e a humildade. Quem faz todas as coisas é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem abre porta é o Senhor. Quem peleja por nós é o Senhor. E nós precisamos aproveitar cada momento de Deus. Verdade, Jesus. O tempo é final, irmãos. O tempo é final. Nós não temos mais tempo para pensar. Se tem alguma coisa para arrumar, arruma hoje. Não espera amanhã. Mas, irmão, é tão difícil, irmãos, por nossa capacidade. Realmente nós não temos nenhuma capacidade. Mas quando nós entendemos a dependência que nós temos do Senhor, o Senhor nos dá força para vencer. Aleluia! Eu acredito aqui que a dificuldade que eu tinha de subir aqui no púlpito, não só eu, não todos, é o Senhor quem vai capacitando. E meu Deus, Senhor, o Senhor me chamou para isso, o que eu vou falar lá? Mas é a misericórdia do Senhor que nos capacita para falar do seu amor, para que nós possamos entender que é só o Senhor quem pode nos ajudar. Glória a Deus. Não há como, irmãos. Eu hoje, irmãos, eu vejo assim, o trabalhar de Deus, quando o pessoal está no leito da morte, com as dificuldades, a pessoa se humilha e reconhece que é o Senhor. E às vezes o Senhor nem vai curar, irmãos, porque o propósito é a salvação da alma. E às vezes nós padecemos como familiar que nós perdemos ou que está doente. Mas às vezes nós oramos o quê? Para salvar.
Amém? E o Senhor tem uma maneira de trabalhar. E como o Senhor vai trabalhar, nós não sabemos. Mas nós precisamos ter a certeza e convicção que o Senhor está trabalhando. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, tem olhado para os filhos, pelas filhas e, puxa vida, estava aqui na igreja comigo, não está mais. Estava cantando, não está mais. Eu, por exemplo, meus pais não servem o Senhor ainda. Mas o Senhor prometeu que vai salvá-los. Aleluia, Deus. Há 8 anos atrás. Como Ele vai salvar, eu não sei. Mas eu tenho a certeza que o Senhor falou comigo. Aleluia, Deus. E se vem a eternidade, se é para salvar, que seja louvado o nome do Senhor. Porque a maioria, irmãos, se você notar, o Senhor vai torcer ali para que eles reconheçam o Senhor na nossa vida. Verdade. Irmãos, se você parar para pensar, todos que você vai evangelizar, principalmente na rua, irmãos, todos conhecem a palavra. Todos. Eu me deparei esses dias com um presbítero de uma igreja aí. Perdeu a família por causa do vaidade, por causa do mundo da cachaça. Olha para mim, Gustavo. Rodrigo, mamãe. Eu perdi tudo. Porque eu não vigiei. É isso aí que acontece. E nós estamos aqui, estamos sujeitos à queda. Por isso nós precisamos estar buscando o renovo a cada dia. Para que essa carne aqui não venha dominar a nossa vida. Porque a carne, irmãos, se nós, de fato, nós alimentarmos mais, vai vencer. E a carne não quer nada das coisas de Deus. É uma guerra entre a carne e o espírito. E nós necessitamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar cada dia mais. Puxa, tem culto amanhã? Você vai vir, desfruta, busca o Senhor. Senhor Jesus, eu estou com dificuldades. Eu estou com problema de saúde. Mas eu estou aqui porque eu quero adorar o teu nome. Não foi só comigo, irmãos. Quantas vezes você veio aqui só para louvar o Senhor e cultuar o Senhor? E o Senhor te curou. E o Senhor abriu porta. E o Senhor livrou. Às vezes nós estamos doentes e nem sabemos, nós estamos vendo. E o Senhor, pelos sintomas, o Senhor nos cura. Esse dia eu estou trabalhando, irmãos. Eu recebi uma pontada dessa ponta até aqui. E eu senti um livramento do Deus do chão. Sabe quando você sente? Sabe? Eu fiquei meio que. Senhor, obrigado, Senhor, por esse livramento. À noite eu fui para o culto. Irmão, tem um irmão que você está no seu trabalho hoje. Você sentiu uma pontada daqui até aqui. O Senhor te deu vida. Aleluia! O Senhor te deu. Ele sabia disso, irmão. Ele mostra o sinal e depois ele confirma. Até aqui, falei, Jesus. Mas o Senhor já falou comigo que eu estava morto. O Senhor me curou. Por isso, Eita, maravilhoso. o Senhor cuida, gente. É maravilhoso o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E nós temos que testemunhar todos os milagres que Ele faz em nosso meio. Por isso, vale a pena, irmãos. Oh, Eu não sei Deus. o seu problema, minha irmã e meu irmão, eu não sei. Mas tem um que sabe. Aleluia. E eu que conheço o seu coração. Louvado seja o seu E se nome. você entregou nas mãos dele, Aleluia. Aleluia. fique na paz que ele vai alcançar, que ele vai libertar, que ele pode, às vezes, curar. Ou às vezes não também. Mas ele pode salvar a alma de um rapaz, de um jovem que está perdido.
Eu fico triste, irmãos. Eu tenho ido ao centro de Curitiba todas as manhãs. Quantas pessoas deitaram nas ruas, irmãos? No coração arde a tristeza, irmãos. E eu vou dizer, irmãos, 90% conhecedores da palavra do Senhor. Às vezes vai pegar uma panfleta ali e já sabe. E muitos pedem para orar. Ora por mim, não esquece de mim orar. Então são pessoas que tiveram as oportunidades, como nós estamos tendo aqui, e jogaram fora. Mas, irmãos, se nós perseverarmos, orar por esses que estão lá, fazer nossa parte, porque quem quer ajudar é o Senhor. Verdade. Nós podemos fazer diferença. Orar, buscar, perseverar. E às vezes a gente nem vai ver, mas através da oração do justo, o Senhor alcançou na sua presença. Por isso, irmão, eu louvo a Deus. Eu sempre peço ao Senhor, independente da situação, o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu quero ir morar no céu. E para isso há um preço. A obediência ao Senhor. Não tem segredo, irmãos. Se nós notarmos o que o nosso pastor tem transmitido para a igreja, irmãos, é o arroz com feijão. Pode notar, irmãos. Se nós, o nosso pastor, o pastor Demar, tem pregado sempre a mesma mensagem. O Senhor prega quase todos os dias. Se você ver as mensagens, é sempre voltada para a obediência e a santidade ao Senhor. Como nós conseguimos isso? É na oração. Não há o segredo. Se nós tivermos uma vida de oração com o Senhor, tudo nós venceremos. Porque quando nós temos uma vida ativa com oração, pode passar o que for na tua vida, minha irmã e meu irmão, Deus me dá graça. Porque que é o que é oração, irmãos? A oração é você ter intimidade com Deus. Glória a Deus. E quando nós temos um vínculo de intimidade com Deus, o Senhor nos dá força para vencer. Aleluia. Você sente a graça do Senhor na sua vida. E para encerrar, irmãos, eu tive a oportunidade no domingo de estar na casa de um servo do Senhor, eu com minha esposa. Vamos fazer uma visita lá na casa da Librante. O servo do Senhor com todas as dificuldades, irmãos. Porque tem uns, irmãos, que têm luta financeira, alguns têm enfermidade, alguns têm problema com o filho. E esse irmão, olha, irmãos, foi só a misericórdia do Senhor. Mas quando ele orou por nós, irmãos, nós sentimos o Espírito Santo do Senhor na vida do servo do Senhor. Aleluia. Eu falei para minha esposa, Fernanda, um homem de Deus, pastor de todo o ministério, cheio de dificuldade, luta financeira, meu Deus, mas quando ele orou por nós, nós sentimos a graça do Senhor na vida do servo do Senhor Jesus. Irmão, nós estamos pela graça aqui. Mas, irmão, você tem o mais valioso, que é o Espírito Santo de Deus na sua casa. Aleluia. Uma casa pobrezinha, não está fazendo lembrando, irmãos, mas cheio do poder de Deus. Eu falei para minha esposa, fiquei maravilhado. Nós temos lá renovado, por isso que eu falo, irmãos, a graça do Senhor. Não há como nós escondermos, sentirmos a presença. Em lugar, irmãos, é consagrado. É oração em cima de oração. E nós temos esse privilégio de cristiano. Estamos lá renovados no domingo. Por isso, vale a pena, meus irmãos. Nós não podemos trocar a presença de Deus por nada. Porque o pecado pode ser bom no início, mas no final, muitos de nós já pecamos com o Senhor e pagamos o preço. Nós sabemos a realidade. Mas quando nós temos prazer em obedecer, quando nós temos prazer em fazer as coisas para o Senhor nos fortalece na sua presença. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Glória a Deus. Eu preguei o que o
Senhor mandou Louvado eu seja o dando. seu nome. Aleluia. Eu estou com minha parte feita. Aleluia. Feliz Glória a Deus. por essa Louvado oportunidade. seja. De pé, vamos orar ao Senhor. E lembre-se, irmãos, o propósito que vocês fizeram não tem valor. Pode ser que surgiu o efeito já, mas pode ser que você nem veja acontecer. Mas o Senhor conhece o coração e o desejo de cada um aqui nessa noite. Não é em vão, irmãos. Amém? Quem crê nessa palavra? Eu creio também. Para mim, eu preciso perseverar cada dia mais. Nesses 13 anos que o Senhor me chamou, o Senhor tem me guardado. O Senhor tem me dado saúde. O Senhor, ano passado, irmãos, eu podia escrever uma agenda de tantas coisas que o Senhor me livrou. Acidente, coração, estômago, esôfago. O Senhor me deu tudo novo. Mas eu também preciso fazer a minha parte. Preciso fazer a minha parte. E o Senhor vai fazer a minha. Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Poderoso, Criador do céu. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E aqui nós estamos, Pai, reunidos na tua presença, porque o Senhor nos guarda, é o Senhor que zela por nós. Continua conosco, Pai, nos ajuda a vencer. Eu creio na vitória, eu creio que é só o Senhor Jesus, Pai, é Ele que pode trabalhar na tua presença. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Assim, irmãos. Pedro Cristiano, que horas que é aqui? 9 horas? Amém. Então vamos encerrar. Lá no Vila Verde nós estamos encerrando um pouquinho mais cedo, porque alguns irmãos moram mais longe, né? Aí lá por 15 das 9 a gente está encerrando isso aqui, nós temos mais um pouquinho de tempo. Aleluia. Ore, por favor. 2 pessoas, irmãos. É praticamente a mesma coisa. O Senhor me revela. Às vezes quem vê não nota, mas há um vazio dentro do seu coração gigantesco. Aleluia. E Deus tem chamado essas 2 pessoas para dar um passo a mais para o Senhor. E eu creio, esses passos firmados no Senhor, o Senhor vai tirar. Eu senti, irmãos, eu vou falar para os irmãos. Eu fui jogador de futebol e teve um período que eu tinha um vazio no meu coração. Às vezes ninguém notava, mas eu sabia que eu precisava me firmar mais com Cristo. Eu até ia para a igreja, mas eu não queria ter um compromisso, eu não queria ter um relacionamento firme com o Senhor, até o Senhor me chamar. Aí eu entendi que o Senhor liderou por completo. E essas 2 pessoas é exatamente isso aí. O Senhor tem uma obra, mas vocês precisam se aproximar mais do Senhor. E eu creio que o Senhor vai abrir porta, que o Senhor vai sustentar, e o principal, essa angústia no teu coração, ela vai embora. Vamos falar já. Cristiano, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. tem mais uma pessoa. Aleluia. Aleluia. A igreja ora, por favor. Perante, diante das mãos, Pai, nós orando, tudo a palavra certa, todo o pensamento limite lançado, Jesus querido, que acabou, que não tem mais solução, Pai amado, nós para o Senhor, Jesus querido, Pai amado, a sua
Tu é Deus impossível, Tu é Deus que tem poder para libertar. Tu é Deus que tem poder, Jesus, que vai restaurar, Jesus querido. Diante, meu Pai amado, Jesus querido, meu Pai. Dessa mãe que partiu, Jesus Cristo, alabaçurimeando, Pai. Mas a oração, Jesus querido, como teu servo, Pai amado, nesta noite, clamou. Alabaçurimeando, alabacaia. Meu Deus, Pai amado, Jesus querido, a oração está diante do Senhor. Deus promete, remelebe a surimicaia. Orando, remelebe a surimicaia. Deus Todo-Poderoso, Senhor do mistério. Tu é Deus que tem poder para mudar, Pai Jesus. Tu é Deus que tem poder, Jesus Cristo, para alcançar. Ajuda Ele, Pai amado, Jesus querido, pelo poder que nós somos. Ajuda Ele, Jesus querido, meu Deus, Pai amado, a dar este passo, Senhor Deus, porque o Senhor quer fazer. Ajuda, meu Deus, eu quero milagre. Em nome de Jesus. Receba o Aleluia, Deus. Ei, Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor também me revela que Louvado seja o teu nome. eu também, irmãozinho, foi difícil largar o futebol, não foi fácil. 18 anos, né? Mas eu creio que Deus iria alcançar o futebol, mas depois o Senhor abriu meus olhos. E essa pessoa tem algo que atrapalha de você. Você pensa assim, puxa vida, mas eu vou ter que largar disso? Tem que largar disso. O Senhor não me revela isso. Para que você tenha mais essa intimidade com Deus. Para que Deus venha completar a obra na tua vida. É mais uma pessoa em você. Vai ter. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor, irmão. Aleluia. Irmã, então, palavra, me revela, mas é uma causa familiar. Uma causa familiar que Senhor, trazer verdade, Deus querido, meu Deus. angústia para o teu coração. A Jesus que deixar, Pai amado, tudo aquilo, meu Mas Pai amado, coloca tem nas lugar, mãos do Pai Senhor amado, Jesus querido, Pai que o amado, Senhor vai fazer alguma coisa. Precisa, Jesus querido, meu Deus, Pai amado, É você. um contato maior, toda essa angústia, Jesus Não, querido, não. pelo poder do nosso Deus. Visita, Pai amado, Coloca na mão do Senhor, que Deus vai colocar. Isso o Senhor está revelando, é porque o Senhor vai dar, Pai amado. Não, daqui, posso encerrar? Meu Deus, fazer. Hoje, Jesus querido, meu Deus, para dar. Aleluia. Irmã, quem pode fazer é só o Senhor. Coloca nas mãos dele que ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Alcança, Jesus, que segundo a revelação do teu Espírito Santo. Eu creio, Pai amado, que o Senhor está fazendo, o Senhor, Pai amado, da força, Jesus Cristo, para a glória e testemunho do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. E pé, irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Obrigado pelo convite que Cristiano sempre lembra da gente. E saibam, que a gente tem que pode. O trânsito não é desculpa, irmãos. Eu falei só se parar o trânsito mesmo, para a gente não rir. Mas eu louvo a Deus por cada oportunidade. Aleluia. Por abraçar cada oportunidade que é isso que eu coloco os irmãos que nessa noite, nesse final aqui. Não deixe de aproveitar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe. Então, eu tenho colocado isso no meu coração. As oportunidades que o Senhor nos dá para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Palmas que exaltam o Rei Jesus. Deus Deus muitas pessoas nessa vida. E graças a Deus que o Senhor Ele nos dá uma família nova. Né? Tem muitas pessoas que você pode estar onde estiver, sempre está lembrando, mensagem, amém. E é isso, irmãos. A vida de Deus é isso. A vida de Deus ela é perfeita, o Senhor ele é perfeito. Meu irmão ele fala de jogador de futebol, ele não é jogador de futebol de jogar nos campinhos, ele era um jogador profissional.
e abandonou tudo isso para Jesus. Então, jogar, eu digo, irmão, assim, não falo de igreja, de placa, eu sei que o jogo de bola não pertence a Deus. Isso não pode ter o jogador de Cristo, não, diante de Deus, irmãos. Isso não é palácio, isso não é conversa. O cristão, quando a Bíblia diz morrer no mundo, é morrer. Não tem piadinha, gospel, dancinha, não. Quando você permite, a Bíblia diz que fique louco para ganhar os loucos. E fique tolo para ganhar os tolos. Quando você se coloca no ambiente, você só vê qual é a situação, não quer dizer que você está concordando com aquilo. Você está vendo qual é a visão daquela pessoa. Então Deus, ele tem sua maneira de agir, de lidar. Deus não se incomoda com glória a Deus, Deus não se incomoda, não. Deus, ele observa a obediência. Quando se coloca no plano assim, o presbítero Cristiano vai pregar. Qual é a visão dos irmãos? Não, é o anjo da igreja. Ou quem é? E é isso, irmãos, que Deus faz. É o irmão pregando e Deus me fala exatamente sobre isso. Deus, ele põe a cada um no seu lugar. Deus, ele coloca cada um diante das promessas dele, diante da vontade dele. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problemas. Mas como a palavra falou, quando nós descemos a sepultura, eu vou dizer assim, Senhor, manda o irmão Diácono Gustavo para aquele lugar, manda a irmã Andressa para aquele lugar, porque eu não quero eles no céu. Não, Deus é um Deus, irmãos, que Ele é certo e correto em tudo que Ele faz e perfeito no seu agir. Quando nós observamos que a obra de Deus tem pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam, mas quem sou eu? A pessoa que precisa de ajuda ou a pessoa que vai ajudar? Quem sou eu? Ou a vítima da história? Ou a pessoa que entende que Jesus morreu e ele falou assim, você venceu o mundo. Você pode estar enfermo, mas isso não pode ser um obstáculo para você deixar de me servir. Você pode estar sem emprego, mas isso não é um motivo para você deixar de me servir. Qual é a nossa desculpa, irmãos? Quando nós dobramos o joelho, o que nós falamos diante de Deus? É isso que a palavra falou aqui nessa noite. Que nós temos deixado para servir o Senhor. Sabe que nós temos deixado na internet? Sabe que nós temos deixado aquilo que o mundo nos oferece para servir a Deus? O que nós temos feito para Deus? Não, mas eu vou na igreja. Quantas pessoas vão ver na igreja? Tem visitante que vem, faz campanha, chuva ou sol, ele vem. Ele não olha, não, ele vem na campanha, faz a campanha. Não, Deus nos revelou algo muito maior. Mostra essa palavra. E o Senhor falava no meu coração, o que o Senhor está fazendo diante dessa palavra, dentro da igreja? Qual é a visão de cada um? Será que alguém está pensando assim, poxa, quando eu chegar em casa, eu vou ver aquela série, aquela novela. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir o site pornográfico. Quando eu chegar em casa, tantas coisas, irmãos. Qual é a visão de cada um de logo que chega em casa? Diante dessa palavra, não. Deus não briga com nós. Deus quer sinceridade no nosso coração. Imagina chegar diante de Deus e falar assim, mas eu não fui para o céu porque eu não gostava do meu irmão Cristiano, que era chato. Eu não gostava dele. Eu não fui na igreja porque eu não gostava da irmã, não gostava do irmão. Eu não fui na igreja porque eu não gostava do pastor Ademar. Eu não gostava do meu... Nossa. E é isso que o Senhor está falando nessa noite. Quando nós tomamos a sepultura. Com quem nós passamos a eternidade? Com Jesus ou com o diabo? No céu ou no inferno? Placa não leva ninguém para o céu, irmãos. O que temos deixado por Jesus Cristo? É isso, irmãos, que o Senhor falou para nós. Vamos, aleluia, nos colocar diante de Deus, procurar melhorar. O irmão falando lá, o pastor falou assim que ele falou assim, irmão, vamos fazer uma campanha de jejum. Ele falou assim, quem vai fazer o jejum? Daí uma irmã me deu a mão, ele falou assim, mas irmão, você não vai fazer? Eu não consigo jejuar. Eu não jejuo, mas por quê? Não, eu não consigo jejuar. O que eu vou jejuar é 5 minutos. E o pastor falou assim, então tá bom, pode jejuar 5 minutos. Mas só 5 minutos, pode ser 5 minutos. E ela jejuou 5 minutos. Acordou, a primeira coisa que ela fazia é tomar café. Ela acordou e dia, não, tenho 5 minutos para jejuar. E jejuou 5 minutos. 5 minutos. Aí passou os dias, outro dia, ela foi fazer 10. Fez 10. No outro dia,
fez 20, no outro dia 1 hora, no outro dia meio-dia, no outro dia ela fez o dia inteiro de jejum. Porque fez, primeiro começou. Não é a quantidade de momento que você, não, é a quem você coloca naquele momento, não é quanto tempo eu oro, eu oro o dia inteiro, não. O maior avivalista é você ora quantas horas? Eu não oro horas, só não fico 10 minutos sem orar. Não é o tempo que você ora, é o momento que você dispõe ali, não dizer assim, eu oro, mas dobrar teu joelho e falar com Deus. É isso que Deus quer, não é tempo de oração, é somente aquele momento que você vai colocar diante de Deus. Fala, Senhor, eu sou tão pequeno, eu preciso de ajuda, e Deus vai começar a fazer. Aleluia, diante dessa palavra, irmãos, eu sinto que Deus vai começar a fazer algo em você. Vamos orar de comer, apresentar as ofertas diante do Senhor. Você trouxe a oferta, o dízimo, a tua contribuição, diante de Deus. Que Deus ele tem algo para fazer em nosso meio. Deus, irmãos, eu lembro quando eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu comecei a pregar a palavra de Deus dentro dos lares, dentro das casas. E eu ia com os irmãos no lar e de repente não tinha ninguém queria pregar, porque nós era tudo novo, convertido. Aí eu disse, seu irmão vai pregar. E eu nem ia pregar. E aí, na outra visita, tinha um monte de irmãos. E ninguém ia pregar, eu sei que ia pregar o irmão. E passava para mim pregar, ele ia pregar. E eu comecei a pregar nos lares, campanhas de campanha, e era nos lares, irmãos. E eu não conhecia o Florença, eu não conhecia igreja nenhuma. Eu só conhecia o Cedrão Augusto. Não tinha outra igreja. E era ali que nós começamos. Dentro, aleluia, Deus, dos cultos dos lares. Vamos orar neste momento? Presente diante de Deus, sua oferta, teu dízimo, tua contribuição. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, através de cada irmão, através da tua palavra. Recebe nessa noite, Pai amado, a oferta, o dízimo, que também faz parte do culto, meu Pai. Recebe para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aumentar a casa do Senhor. Davi falou, Eu também posso falar. o Senhor é meu pastor. Davi falou, o Senhor é meu pastor, não faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Vamos colocar pé nesse momento, fazer a oração final, oração da fé. Deus abençoe a presença de cada um dos irmãos. Deus guarde, Deus livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Deus receba a oferta de cada um dos irmãos. Você que trouxe a oferta de gratidão ao Senhor, teu culto e adoração ao Senhor. Deus vem receber a vida de cada um dos irmãos. Com dificuldade ou sem dificuldade, continua na presença de Deus, que é somente Ele que pode nos ajudar. Vamos orar a oração final, a oração da fé. Amado Deus e eterno Pai, obrigado pela palavra, obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus que ajuda, o Senhor é Deus que sustenta. Meu Deus, todas as pessoas da nossa família, Pai amado, precisamos colocar diante do Senhor. Cada um dos irmãos que aqui está, o Ivan, Madina, irmã Simone, Jesus querido, meu Deus, irmã Rose, Jesus querido, Pai amado, as jovens, Pai amado, Jesus Cristo. Meu Deus, Pai amado, a irmã Estela, Pai amado, o Jacob Felipe, a Eve. Cada um de nós, Pai amado, temos alguém para apresentar diante do Senhor, irmão Manuel, sua esposa, Jesus querido, meu Deus, irmão Arlindo. Cada um de nós, Pai amado, temos alguém na nossa família que nós oramos. Pedimos ao Senhor, Pai amado, Jesus, que por salvação, por libertação. Meu Deus, obrigado pela vida do irmão Tiago, meu Pai amado Gustavo, pela vida da sua esposa, meu Fernanda, meu Pai, pela vida do teu servo, Jesus, que meu Deus, que aqui estão nessa noite, que o Senhor quer usá-los, meu Pai, no lar, o Senhor quer usá-los, Jesus, que meu Deus, na visita, porque o Senhor falou, Jesus, que meu Deus, eu creio no agir do Senhor. Opera, meu Deus, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, dando ajuda, dando direção, fortalecendo, guiando, meu Pai, para a glória e para testemunhar o teu nome. Nós entregamos ao Senhor este culto nessa noite, Pai. Recebe para a glória